Meu nome é Morgan Tate e eu nunca imaginei que a véspera de Natal seria a noite em que meu pai ultrapassaria a linha que eu jamais poderia perdoar. Durante toda a semana, eu embrulhava presentes depois que minha filha adormecia, dizendo a mim mesma que, se eu tentasse mais um ano, talvez ele finalmente agisse como um avô. A conversa esfriou. Os olhos do meu pai deslizaram em direção à minha pequena e seu rosto ficou gelado. Então ele disse: "Só crianças boas ganham presentes. Sua criança bastarda pode sair." Ninguém disse nada. Minha filha não discutiu. Ela apenas ficou imóvel, enquanto as lágrimas desciam e eram rapidamente enxugadas. Naquele momento, algo dentro de mim parou de arranjar desculpas. Não levantei a voz. Apenas encontrei seus olhos e respondi: "Tudo bem, pode ficar com o seu presente." As cadeiras rangeram. Alguém tossiu, mas ninguém se moveu para defendê-la. Então eu fiz isso. Segurei a mão da minha filha, saímos daquela casa e fechei a porta atrás de nós sem olhar para trás. Eles pensaram que eu iria esfriar a cabeça e voltar, como sempre fazia. Não tinham ideia de que, na manhã seguinte, o entregador bateria à minha porta para confirmar um cancelamento que custaria ao meu pai muito mais do que uma pilha de presentes de Natal jamais poderia. Antes de contar o que ele disse em seguida, e como aquele único momento iniciou uma reação em cadeia da qual minha família nunca se recuperou, me diga: que horas são, onde você está e de onde está me ouvindo. Quero ver até onde essa história de véspera de Natal pode chegar. A viagem de volta para casa naquela noite durou 20 minutos, mas pareceu uma hora. As luzes de Natal se borravam em vermelho e dourado pelo para-brisa. Dentro do carro, estava um silêncio absoluto. Eve estava no banco de trás, olhando pela janela, com as bochechas ainda manchadas. No espelho, seus olhos pareciam apagados, como se ela tivesse desligado algo dentro de si. Comecei a dizer Eve e parei. Uma frase desajeitada e ela ou choraria ou decidiria que meu pai estava certo sobre ela. Então abaixei o rádio e deixei o silêncio ocupar o espaço enquanto suas palavras se repetiam e se conectavam a uma cadeia de memórias antigas. Sempre soube que meu pai tinha filhos favoritos. Apenas me treinei para conviver com isso. Quando éramos crianças, meu irmão ganhava a bicicleta nova, a fatia maior do bolo, notas mais brandas. Se eu tirava um A, ouvia: "Por que não um A mais?" Se meu irmão raspava um B, ouviam-se elogios: "Bom para um homem." Em reuniões de família, as histórias do meu irmão viravam eventos, com meu pai rindo mais alto, enquanto as minhas eram algo a se aguentar até que ele pudesse mudar de assunto. Os olhos dele se iluminavam com meu irmão e se apagavam quando se voltavam para mim. Ninguém precisava dizer "você é menos", a sala dizia isso por ele. A vida adulta não consertou nada. Apenas vestiu o padrão com roupas mais bonitas. Escolhi uma faculdade que ele não respeitava e ouvi: "Isso é um hobby, não uma carreira." Meu irmão pulava de emprego em emprego e ouvia: "Você ainda está se encontrando." As mesmas escolhas eram rotuladas como responsáveis ou irresponsáveis, dependendo de quem as fazia. Com o tempo, entendi o que estava acontecendo. Ele precisava de um filho para provar que não tinha falhado e outro para carregar sua decepção. Eu desempenhei esse papel por anos, porque discutir com ele era como tentar mover um muro. Quando disse que estava grávida, o sistema simplesmente mudou para um alvo menor. Ele não perguntou se eu estava feliz ou segura, perguntou se o pai ficaria por perto, como se meu bebê já fosse um problema. Depois que Eve nasceu, ele a visitou, mas nunca usou seu nome. Ela era aquele bebê, seu filho, nunca minha neta. Eu continuava esperando que a proximidade pudesse amolecê-lo. Eve ria das piadas dele, lhe entregava desenhos tortos, estendia a mão para a dele. A temperatura dele nunca mudava. Em algum momento desses anos, prometi a mim mesma que não deixaria que ela crescesse achando que essa frieza era o amor normal de uma família. Essa promessa se endureceu na véspera de Natal, quando ele olhou para ela e a chamou de bastarda. No caminho para casa, pouco antes de chegarmos à nossa rua, sua vozinha finalmente quebrou o silêncio. "Eu fui má?" perguntou, ainda olhando para o escuro lá fora. A pergunta me atravessou como uma lâmina. Entrei na garagem e me virei para encará-la, deixando a luz da varanda cair sobre seu rosto preocupado.
Falei devagar que ela não tinha feito nada de errado, que adultos podem ser cruéis e quebrados, e que meu trabalho é protegê-la disso, mesmo quando quem a machuca compartilha nosso sangue. Enquanto caminhávamos até a porta, meus olhos passaram pelo nosso correio transbordando. A tampa de metal estava presa aberta sobre uma pilha de envelopes. Na maioria das noites, eu teria ignorado aquilo. Mas naquela noite, algo dentro de mim fez uma pausa, como um leve empurrão dizendo que havia algo ali que eu precisava ver. Você já viu seu filho encolher diante de um comentário cruel de um familiar e sentiu aquela mistura quente de raiva e culpa no peito, se perguntando até onde iria para garantir que aquele padrão terminasse com você e não com ele? Na manhã seguinte, a casa parecia errada para o Natal. Sem pressa, sem o ruído de fundo da TV dos meus pais no viva voz. Sem a contagem mental de quando teríamos que sair para não sermos chamados de ingratos. Apenas a luz pálida do inverno passando pelas persianas e o suave arrastar dos pés de Eve pelo corredor. Ela ficou parada na porta do quarto, cabelo embaraçado, segurando seu bichinho de pelúcia por uma orelha gasta. Por um momento, parecia mais jovem do que tinha ficado naquela sala de estar, como se o sono tivesse retirado a máscara rígida que ela vestia. Hoje vamos lá em casa deles? Perguntou. Ela não disse quem eles eram. No mundo dela, feriados automaticamente significavam a casa dos meus pais, a árvore deles, as regras deles. Meu peito apertou. Teria sido fácil desviar, dizer talvez mais tarde e ganhar mais tempo para mim mesma. Em vez disso, sentei-me, encontrei seus olhos e disse: Não, hoje vamos ficar em casa. Vamos fazer o Natal do nosso jeito. Ela estudou meu rosto como se procurasse algum problema escondido. Por causa do que lhe disse, sussurrou. Engoli em seco. Sim, por causa do que lhe disse, que estava errado. Você não fez nada de errado. Eu não vou te levar de volta para aquilo. Os ombros dela caíram um pouco, como se uma mochila invisível tivesse sido afrouxada. Ela subiu na cama e se enroscou sob meu braço, pequena, quente e firme. E naquele silêncio, senti o contorno de uma nova regra se formando, nós decidíamos como o Natal seria. Acabamos na cozinha, de pijamas diferentes, fazendo panquecas com chocolate em excesso. Ivy subiu em uma cadeira para alcançar a bancada, língua entre os dentes, concentrada enquanto pressionava as gotas de chocolate na massa. Poderia ter parecido uma manhã comum e tranquila, se não fosse pelo nó apertado no meu estômago. Eu ficava esperando que o dia voltasse ao velho padrão, que a obrigação batesse na porta e nos arrastasse para fora. A obrigação bateu, mas vestida de uniforme. Um toque firme na porta da frente. Sequei as mãos na toalha e abri, encontrando um entregador na varanda, prancheta debaixo do braço, caminhão ligado na rua. Bom dia, disse ele. Desculpe incomodar no feriado. Preciso apenas confirmar um cancelamento para este endereço. Ele conferiu o papel, um grande pacote de Natal, decorações externas, presentes. O cliente registrado era seu pai. Você está listado como contato. Minha mente voltou para a noite anterior, para a ligação nervosa e tensa que fiz da garagem depois que Ivy dormiu, cancelando o aluguel e redirecionando qualquer pergunta para mim. Na hora, aquilo parecia simbólico, como se tivesse puxado o plugue. Agora, de pé na porta, aquilo parecia muito literal. O entregador virou a prancheta e apontou para uma linha perto do final. Se você puder apenas assinar aqui para confirmar que não estamos entregando nem reagendando. Por um instante, vi o rosto do meu pai, ouvi a voz dele, senti a mão de Ivy tremendo na minha enquanto saíamos da casa dele. Meus dedos não tremiam agora. Assinei. Sim, o cancelamento está confirmado. O entregador assentiu. Entendido. Vamos devolver tudo ao depósito e finalizar o processo. Quando fechei a porta, o silêncio dentro da casa parecia diferente. Menos vazio, mais como um espaço que havíamos conquistado. Em algum lugar da cidade, um quintal cheio de magia emprestada ficaria escuro, e, pela primeira vez, não seria meu trabalho consertar isso. O telefone começou quase imediatamente. Um zumbido no balcão, depois outro, depois uma sequência tão constante que parecia uma abelha presa. Meu pai, meu irmão, parentes cujo número eu reconhecia de grupos de mensagem e listas de feriado. Pré-visualizações de mensagens empilhadas na tela de bloqueio. Ligue agora. O que você fez?
As crianças estão chorando. Então o tom ficou mais cortante. Você está exagerando. Não quis dizer assim. Você não pode estragar o Natal de todos porque se sentiu magoada. Eve olhou para a mesa toda vez que o telefone vibrava, e depois fingia não olhar. São eles? Perguntou, finalmente, olhos fixos no prato. Sim, respondi. Eu poderia ter mentido, mas as mentiras já tinham construído bagunça demais. Eles estão chateados porque eu disse não. Ela ficou quieta por alguns segundos. Você está em apuros? A pergunta ficou presa na minha garganta. Ser filha do meu pai me treinou para ouvir discordância como desobediência e desobediência como problema. Forcei as palavras para fora mesmo assim. Não, não estou em apuros. Estou criando uma regra. Quando alguém está acostumado a quebrar suas regras, fica muito barulhento quando você finalmente mantém uma. Virei o telefone com a tela para baixo, para que ela não visse os flashes no canto do olho. Eve assentiu devagar, como se estivesse guardando a ideia, e voltou a desenhar um rostinho sorridente em um borrão de cauda. O zumbido não parava. Meu irmão tentou argumentar. Você sabe como o pai está estressado. Não é hora de dificultar tudo. Cancelar os planos dele faz ele parecer mal na frente de todos. Enterrada sob a manipulação havia uma frase que chamou minha atenção. Ele já tem problemas demais com o banco respirando no pescoço. Senti aquilo pesado e frio, mas não puxei esse fio ainda. Apenas deixei a informação afundar no fundo dos meus pensamentos. Do lado de fora da janela da cozinha, eu via nosso correio. A porta de metal estava presa aberta sobre um monte de envelopes, cantos refletindo a luz. Mensagens lá fora. Mensagens no meu telefone. Todas exigindo uma resposta. Minhas mãos coçavam para consertar tudo, ligar de volta, explicar que, se ele apenas tivesse se desculpado com Eve, se ele apenas tivesse retirado aquela frase, eu não teria tocado na celebração dele. Esse era o roteiro antigo, aquele em que eu me contorcia para que ele não tivesse que ceder nada. Em vez disso, fiquei ao lado do fogão virando panquecas. Ajudei Eve a construir um forte de cobertores na sala e observei seus ombros relaxarem enquanto o dia se desenrolava sem ameaça de outro comentário cortante. Meu silêncio se tornou seu próprio tipo de ruído, dizendo claramente: ouvi o que você disse à minha filha, e desta vez não vou fingir que foi uma piada. Em outro lugar, o espetáculo de Natal do meu pai estava diminuindo. O telefone dele acendia com perguntas que ele finalmente teria que responder sem eu no meio. Você já viu seu telefone acender com chamadas e mensagens da família depois que eles cruzaram uma linha? Sentindo aquela estranha mistura de culpa e alívio ao escolher, pela primeira vez, ignorar cada vibração e deixar seu silêncio ser o limite que eles não poderiam ultrapassar. As chamadas haviam diminuído quando uma nova batida na porta soou, firme e impaciente. Eve estava na sala, escondida em seu forte de cobertores. Eu entreabri a porta. Meu irmão estava na varanda, mandíbula rígida. Ele não esperou ser convidado. Passou por mim e entrou no corredor. Acabou? Exigiu. Qualquer que seja o ponto que você está tentando provar, você já levou longe demais. Se veio dizer que o pai não quis dizer aquilo, pode ir embora, disse, fechando a porta. Ele soltou uma risada curta. Claro que ele não quis dizer aquilo. Você sabe como ele fala. E agora você fez um escândalo e estragou o Natal de todo mundo porque ele disse uma coisa do jeito errado. Ele chamou minha filha de bastarda e disse para ela sair. Eu respondi. Isso não é uma palavra do jeito errado, corrigi. Meu irmão revirou os olhos. Você sempre exagera. Tem ideia do que você fez com esse cancelamento? Toda a rua estava esperando o show. Ele colocou muito dinheiro este ano. Já está por um fio com o banco e agora parece um idiota porque nada apareceu. A palavra banco deslizou na minha memória, junto à mensagem da noite anterior sobre eles respirando no pescoço dele. Segui o olhar dele até a janela. Nossa caixa de correio estava na calçada, porta de metal pendurada sobre um monte de envelopes. Que banco? Perguntei. Está sob controle, disse rápido demais. Ele não precisa que você piore a situação. Em vez de deixar pra lá, contornei ele, abri a porta da frente e fui direto à caixa de correio.
Tirei os envelopes e folheei os panfletos até sentir um papel grosso com um logo oficial. O nome do banco saltava em letras grandes, em atraso, notificação final, intenção de execução. $40.000 em uma linha de crédito sobre o imóvel, 30 dias em atraso. Frases jurídicas sobre retomada e perda de propriedade. Outro envelope por baixo, com data anterior, já ignorado. Passos estalaram atrás de mim. Você não deveria estar lendo isso, meu irmão estalou. Não é da sua conta. Eu ajudei com o pagamento inicial desta casa, disse, ainda olhando os números. Se ele tem brincado com isso, acho que isso é parcialmente da minha conta. Ele passou a mão pelo rosto. Ele se enrolou. Vai dar um jeito. Mas se você continuar assim, ele vai te culpar por tudo que acontecer. Você sabe como ele é. Esse era o velho aviso, dito em voz alta, mantenha a paz ou seja o vilão. Acreditei nisso por anos. Ali, com avisos de cobrança em mãos, finalmente vi o padrão. Eu fazia a contabilidade emocional dele, suavizando seus ataques e consertando as coisas com outras pessoas. Enquanto isso, ele assinava dívidas que não podia pagar, presumindo que alguém provavelmente o salvaria quando a conta chegasse. Pela primeira vez, separei o que era dele do que era meu, escolhas dele, empréstimos dele, imagem dele, minha filha, minha saúde mental. Essas não eram a mesma coluna. Deslizei as cartas de volta para os envelopes. Se o banco está em cima dele, disse, é porque ele os convidou para lá toda vez que assinou um desses papéis. Eu não coloquei essa caneta na mão dele. Não vou tirá-lo dessa vez. Meu irmão me encarou. Então você vai ficar aí só olhando ele perder tudo? Perguntou. Pensei na mão de Eve na minha quando saímos da casa dos meus pais, no sussurro dela perguntando se tinha sido má. Eu vou parar de me perder tentando salvar um homem que nem admite que machucou uma criança, disse. Até aqui eu vou. De dentro, a risada de Eve flutuava suavemente pela porta aberta. Você já abriu uma pilha de cartas de cobrança e percebeu que o desastre pairando sobre sua família foi construído inteiramente pelas escolhas de outra pessoa? E então teve que decidir se correria mais uma vez para consertar tudo ou finalmente dar um passo atrás e deixar que as consequências caíssem onde deveriam. O aniversário dele chegou mais rápido do que eu esperava. Semanas tinham passado desde a véspera de Natal e meu pai ainda não tinha se desculpado. Em vez disso, minha mãe ligou e disse: só apareça por uma hora. As pessoas vão comentar se você não vier. Quase disse não. Então Eve me mostrou um desenho tremido de balões e um bolo torto que tinha feito para ele. Ele vai gostar? Perguntou. Contra meu melhor julgamento, eu disse que sim. E estabeleci as regras em voz alta. Iríamos em carros separados, não ficaríamos muito tempo e, na primeira vez que ele a desrespeitasse, iríamos embora. Da calçada, a casa parecia normal. Por dentro, a tensão era evidente. Menos enfeites, um bolo simples de supermercado, vozes exageradamente animadas. Meu pai estava sentado em sua cadeira de sempre, copo na mão, contando para quem quisesse ouvir o quanto tinha trabalhado duro para dar estabilidade aos filhos. Seus olhos passaram direto por Eve, como se ela fosse um móvel. Quando chegou a hora dos presentes, o velho padrão foi quase cômico. Os filhos do meu irmão abriram uma torre de presentes bem embrulhados, todos com a etiqueta de vovô. Meu irmão recebeu um envelope com dinheiro. Eve recebeu uma caixinha pequena e amassada, sem nome. Dentro, havia um livrinho de colorir frágil, que claramente tinha sido comprado de última hora. Mesmo assim, ela sorriu e disse: obrigada. Ela folheava as páginas em silêncio quando meu pai se inclinou em direção ao meu irmão e disse, em um tom feito para todos ouvirem: crianças sem uma família de verdade por perto sempre dão trabalho. É só esperar. Aquela ali vai dar mais problema do que vale. Ele não precisou apontar. Todos à mesa sabiam exatamente de quem ele estava falando. Eve também. A mão dela congelou. O rosto ficou vazio, daquele jeito que as crianças ficam quando tentam não mostrar que estão machucadas. Eu me levantei. A cadeira raspou no chão. Nós vamos embora, eu disse. Meu pai franziu a testa. Você está exagerando. Eu só estava conversando. Encarei seus olhos. Você estava falando da minha filha.
Eu cansei de fingir que isso é inofensivo. Eve deslizou da cadeira, apertando o livrinho de colorir contra o peito. Segurei sua mão e saímos. Sem gritos, sem cena dramática, apenas uma linha final bem clara. Naquela noite, depois que Eve adormeceu, meu telefone acendeu. Dessa vez, meu pai não se deu ao trabalho de fazer discursos. Ele precisava de ajuda para cobrir um buraco com o banco. Apenas um empréstimo pequeno, apenas a minha assinatura. Se você me ajudar agora, consigo manter a casa. Você sabe que eu sempre dou um jeito, escreveu, como se os $40.000 em atraso fossem apenas um detalhe. Virei o telefone com a tela para baixo e o deixei ali. Na manhã seguinte, o banco mandou sua própria mensagem. Um envelope grosso me esperava na caixa de correio. Dentro, havia uma segunda notificação. Outra linha de crédito da qual eu nunca tinha ouvido falar. $75.000 desta vez, também em inadimplência. Na parte de baixo, uma data de execução impressa em negrito. A contagem regressiva já tinha começado. Olhando para aquele papel, o padrão finalmente se encaixou. Ele não tinha tropeçado em uma decisão ruim. Ele tinha construído um desastre inteiro com formulários assinados e tempo emprestado, assumindo que seus filhos sempre correriam para amortecer a queda no último segundo. Ele humilhou minha filha em público e esperava que eu salvasse a casa dele em particular. Fiquei diante da lixeira e imaginei Eve anos no futuro, o telefone vibrando na cozinha porque alguém descobriu que sempre poderia explorar a culpa dela. Eu me recusei a ensiná-la que isso é o que lealdade significa. Então dobrei a notificação e a coloquei em uma gaveta junto com a primeira. Não como um segredo, mas como um registro, o nome dele, a assinatura dele, as consequências dele. Pela primeira vez, escolhi não pular atrás dele. Você já segurou a prova de que alguém que você ama vem cavando o próprio buraco há anos e sentiu aquela brutal tensão entre resgatá-lo mais uma vez ou finalmente proteger a criança que está observando como você define amor e lealdade? Um mês depois, o banco parou de falar em avisos e começou a falar em datas. O envelope era mais pesado que correspondência comum, papel grosso com o endereço dos meus pais impresso em linhas perfeitas e duras. Dentro estava a notificação oficial. A casa havia sido agendada para leilão. Lá estava, em preto e branco, data do leilão, número do processo, termos legais sobre retomada e posse desocupada, tudo girando em torno do mesmo fato inalterável. Meu pai havia assinado empréstimos que não podia pagar, ignorado todos os sinais de alerta, e agora a conta havia chegado. Durante anos, eu fui o amortecedor emocional entre as escolhas dele e suas consequências. Desta vez, o papel deixou claro, não havia mais espaço para suavizar sua queda. No dia em que o caminhão de mudanças chegou, não descobri por ele. Um primo me enviou uma foto sem legenda. A imagem dizia tudo. O quintal que eu cortava quando adolescente estava coberto de caixas. A varanda onde posávamos para fotos natalinas rígidas estava soterrada por abajures. Uma poltrona antiga, sacos de lixo que cederam como se estivessem cheios de mais do que roupas. A casa parecia menor de alguma forma, despida da ilusão de permanência. No centro da foto, meu pai estava na calçada, uma mão na cintura, a outra gesticulando firmemente enquanto falava ao telefone. Aproximei-os até os pixels ficarem borrados. O rosto vermelho, boca cerrada, olhos furiosos. Eu sabia, sem ouvir uma palavra, que a história que ele contava não incluía frases como culpa minha ou minhas decisões. Meu telefone começou a encher de mensagens novamente. Desta vez, eles não se davam ao trabalho de fingir preocupação com meus sentimentos. Agora você está feliz? Escreveu um parente. Ele está perdendo a casa. Outro disse. Se você tivesse apenas ajudado com o banco, isso nunca teria acontecido. Meu irmão foi além. Cancelar aquele pedido de Natal humilhou digitou. Sua saída o fez desmoronar. Você sabe como ele fica quando se sente desrespeitado. Para eles, minha recusa em ser a rede de segurança era um ataque. Os 40 mil e depois $75.000 em dívidas eram ruído de fundo. A principal ofensa, aos olhos deles, era que eu havia parado de me voluntariar para consertar a bagunça dele. Digitei várias respostas e deletei cada uma antes de apertar enviar. Não havia versão de ele fez isso consigo mesmo que eles estivessem prontos para ouvir.
Eles precisavam de um vilão próximo o suficiente para culpar e distante o suficiente do papel para continuar útil. Recusei-me a atuar nesse papel novamente. Então, coloquei o telefone de lado e sentei com Eve, ajudando-a com o dever de casa enquanto o grupo de mensagens fervia e apagava sem mim. Mais tarde, quando ela estava na cama, abri a gaveta onde guardava as notificações e coloquei a nova carta junto às outras, não como troféus, nem como armas, mas como um registro privado da realidade, caso alguém tentasse reescrevê-la de memória. Minha mãe, eventualmente, pediu para me encontrar sozinha em uma cafeteria. Ela parecia mais velha do que da última vez que a vi, ombros curvados sob um peso que nunca admitiria ser, em parte, criação dela mesma. Mexia na bebida sem provar e falava em círculos sobre como a mudança tinha sido difícil, como o apartamento novo era pequeno, como meu pai não estava acostumado a conviver com aquele tipo de vizinhos. Ela disse que ele não estava dormindo, que a pressão estava alta, que ainda insistia que o banco o havia enganado. Ele sente que você o abandonou, acrescentou suavemente, observando meu rosto em busca de alguma brecha. Pensei em todos os anos que passei me moldando ao formato que ele precisava. Silenciosa, acomodada, sempre pronta para absorver o golpe para que não o atingisse. Eu não assinei esses empréstimos, disse. Eu não chamei minha neta de bastarda na frente de uma sala cheia de gente. Ele fez ambas as coisas. Eu não estou punindo ele. Apenas não estou salvando ele. Ele é seu pai, ela sussurrou, como se essa palavra sozinha pudesse anular tudo. E eu sou a mãe da Eve, respondi. Não vou ensinar a ela que amor significa deixar alguém te machucar e depois pagar as contas dessa pessoa. Se ele algum dia quiser sentar em uma sala com ela de novo, pode começar pedindo desculpas sinceras a ela. Até lá, vou mantê-la onde ela está segura. Minha mãe desviou o olhar, não pronta para imaginar uma versão dele que assumisse responsabilidades. Mudou de assunto. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre o quanto provavelmente pouco mudaria. Quando a primavera chegou, a velha casa já pertencia a outra pessoa. Passei de carro por ela de propósito uma vez, com Eve lendo no banco de trás, sem perceber. A porta da frente estava arrepentada. O gramado estava mais cuidado do que eu lembrava. Um triciclo de plástico estava tombado perto da varanda. Outra criança, outra família começando sua própria história onde a minha finalmente havia terminado. Por um segundo, o luto me atingiu. Não estava chorando a perda da casa da minha infância, mas sim a morte definitiva da fantasia de que mais um sacrifício meu poderia ter consertado tudo. No nosso lugar, a vida ficou mais tranquila de maneiras que realmente importavam. Não havia visita surpresa do meu pai, nem demandas repentinas por caronas, dinheiro ou trabalho emocional. Os feriados que se seguiram foram menores, sim, mas também mais suaves. Eve pendurava nossas decorações um pouco tortas e inventava nossas próprias tradições. Panquecas de pijama, cartões escritos à mão, maratonas de filmes no sofá sem ninguém fazendo piadas cruéis às custas dela. A ausência que antes me aterrorizava tornou-se espaço que podíamos preencher com algo mais saudável. Meu mundo não desabou quando parei de sustentar o dele. Ele se estabilizou. Observando tudo isso acontecer, percebi que meu pai finalmente pagou um preço que doeu mais do que qualquer sermão poderia doer. Não apenas a casa, mas o público que ele tomava como garantido. O eco que restou era a própria voz dele. Senti pesar pelo homem que ele poderia ter sido, mas não confundi esse pesar com o dever de reconstruir a vida dele à custa da paz da minha filha. Você já viu a vida de alguém se desmoronar por causa de escolhas que essa pessoa se recusou a assumir e sentiu aquela mistura desconfortável de pena e satisfação ao se manter firme, percebendo que a queda dela era dolorosa, mas talvez a única forma de forçá-la a se olhar no espelho? O primeiro Natal após a execução hipotecária parecia o mesmo por fora, luzes, canções, lojas lotadas. Mas dentro do nosso pequeno espaço, tudo era diferente. Um ano antes, aquelas imagens perfeitas de família teriam parecido pressão. Agora, eram apenas ruído. Na véspera de Natal, Eve e eu ficamos em casa. Assamos uma bandeja de biscoitos tortos, assistimos ao filme favorito dela e abrimos os poucos presentes que eu consegui guardar. No meio da abertura, ela perguntou: "Vamos vê-los este ano?" Eu sabia exatamente quem eles eram. "Não este ano", disse. "Talvez algum dia, se algum dia realmente parecer seguro, mas não agora." Ela examinou meu rosto, assentiu e voltou a organizar seus novos marcadores.
A pergunta que antes me despedaçava havia se tornado uma decisão que eu podia tomar. Mais tarde, depois que ela adormeceu, sentei-me sob o brilho da nossa pequena árvore, com o telefone na mão. Por um momento, pensei em passar pelas fotos antigas da casa do meu pai. Quartos lotados, sorrisos rígidos, mas só a ideia já apertava meu peito. Antes que eu pudesse decidir, a tela se iluminou com uma notificação de um número desconhecido. A prévia dizia: "É seu pai." Quase ignorei. A curiosidade venceu. A mensagem dele era longa. Ele reclamava do apartamento apertado, das paredes finas, dos vizinhos barulhentos, de como era estranho não ter a casa cheia nas festas. Depois, mudou de tom como sempre fazia. Disse que tinha sido duro comigo, mas que eu tinha dado certo, que deveria ser grata por ele ter me pressionado. Sobre Eve, escreveu que não quis dizer nada com seu comentário, que as pessoas hoje em dia são sensíveis demais e que, se eu pudesse superar aquilo, talvez eu e a criança pudéssemos aparecer algum dia. Era a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que ele já havia enviado. E ainda assim, jamais usou as palavras "eu errei." Minha dor foi rotulada de sensibilidade excessiva. Eve era apenas a criança, não a neta dele. Mesmo perdendo a casa e a maior parte do público, ele não se moveu para nomear o que havia feito. Pela primeira vez, não senti vontade de argumentar, me defender ou explicar. O homem daquele texto era o mesmo que chamara minha filha de bastarda e assistir às suas lágrimas. O fechamento tinha mudado o endereço, não o caráter. Isso não era um convite à cura. Era um convite para fingir que nada precisava ser curado. Deixei o telefone de lado e caminhei até o quarto de Eve. Ela dormia, abraçada ao mesmo bichinho de pelúcia que segurou naquela noite na sala dos meus pais. Sentei-me à beira da cama e ouvi sua respiração firme. Naquele silêncio, meu papel ficou claro: eu não era responsável por salvar um homem adulto das consequências que ele mesmo escolheu por anos. Eu era responsável por manter esta criança fora de quartos onde seu valor era negociável. De volta ao sofá, peguei o telefone e digitei uma frase. Quando estiver pronto para se desculpar diretamente com Eve e realmente significar, pode me procurar novamente. Então apertei enviar e bloqueei o número. Não esperei por uma resposta que sabia que não veria. Talvez ele passe os feriados agora contando a qualquer um que ouvir que sua filha ingrata arruinou sua vida. Talvez um dia ele olhe ao redor daquele pequeno apartamento e perceba que o silêncio não é meu castigo, mas criação dele próprio. De qualquer forma, parei de tentar reescrever a história dele à custa da minha. Quando as pessoas perguntam sobre minha família agora, começo falando de Eve. Seu riso, seus desenhos, a maneira como ela entra nos cômodos sem se encolher para se encaixar no temperamento de outra pessoa. Nossa história não é mais sobre a casa que meu pai perdeu. É sobre o lar que estamos construindo, um limite de cada vez. Você já se afastou da família não porque deixou de se importar, mas porque finalmente percebeu que se importar com eles mais do que eles se importavam com a sua segurança estava destruindo você aos poucos? E se já percebeu isso, onde você traçou a linha entre perdão e respeito próprio?